A saudação e a paz a todos. Hoje nós vamos ler o texto de Gálatas, prosseguindo no capítulo 3. Então, nós já dissemos na gravação dos capítulos 1 e 2 de Gálatas que o livro de Gálatas, ele na verdade é uma carta. É uma carta que foi escrita por Paulo para as igrejas da região da Galácia, porque a Galácia era uma região no norte da Turquia, onde ficam as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa região foi visitada por Paulo nas suas 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária que Paulo fez, Paulo conheceu essa região e nós podemos ler isso no texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 13 na parte final e o capítulo 14. Esses são os capítulos que revelam a primeira visita que Paulo fez a essa região. Depois, Paulo, na sua segunda viagem missionária, realizou novamente a visita para essa região e, igualmente, na sua terceira viagem. Mas, quando o livro de Atos dos Apóstolos fala a respeito da segunda viagem missionária, o que a Bíblia traz de revelação é que Paulo conheceu Timóteo em Listra e Derbe e que Paulo, vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ó. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. É interessante perceber uma coisa aqui, que Paulo, no que diz respeito a Timóteo, que ele era de pai grego, aqui ó, de pai grego, Paulo fez questão que ele fosse circuncidado. Agora, com relação a Paulo quis que este fosse com ele, né? E tomando o circuncidou. Agora, com relação a Tito, Paulo, não que também era grego, Paulo não quis que ele fosse circuncidado. Nós lemos isso em Gálatas, no capítulo 2, ó, que quando Tito, que era grego, estava juntamente com Paulo em uma reunião, em uma localidade da Galácia, eles estavam em Antioquia da Pisídia e Pedro resolveu visitar a igreja de Antioquia. Olha o texto aqui, já lemos isso em Gálatas, né? Capítulo 2. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, né, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E um pouco mais aqui à frente, ele fala que até a pessoa de Tito, aqui ó, versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar-se, e por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Ou seja, Paulo está dizendo, se é que foram alguma coisa antes de eu conhecê-los, eu não sei. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas, que era o Pedro, né? E João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, deram-nos as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo conta sobre a vinda de Pedro para Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia era uma cidade da região da Galácia. E quando Pedro chegou nessa localidade, que ele estava conversando normalmente com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus. Temos que entender o contexto aqui desse texto de Gálatas capítulo 2. Antioquia da Pisídia ficava longe de Jerusalém, ficava longe da Judéia, e era uma cidade que ficava na atual Turquia, que corresponde à região da Ásia. Então, as igrejas da Galácia são uma igreja que fica na região da Ásia. Aliás, quando Pedro mais tarde escreve a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, quando ele escreve assim: as igrejas dispersas. O que significa as igrejas dispersas? Que Pedro não estava escrevendo as suas cartas apenas para o povo de Jerusalém, mas ele estava escrevendo as suas cartas com um conteúdo universal, com um conteúdo que poderia alcançar todas as pessoas que eram consideradas cristãs. Quando Pedro escreve as suas cartas às igrejas dispersas de Cristo, Paulo já tinha feito o seu trabalho missionário de ter pregado em várias cidades. Nós sabemos pela leitura de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 até o capítulo 28, que Paulo fez 3 viagens missionárias, e foi por conta dessas viagens que Paulo realizou que ele fundou muitas igrejas na Macedônia, na Grécia, na Turquia e na Ásia. A região da Turquia é conhecida como a Ásia, e também na ilha de Chipre. Então foi Paulo que foi o grande evangelizador no início da igreja. Foi ele que fez o trabalho de fundar várias igrejas em vários lugares fora de Jerusalém. Agora Pedro, ele ficou com a missão principal de anunciar o reino de Deus em Jerusalém. Então, Pedro foi aquele discípulo que Jesus plantou na região de Jerusalém, na Judéia, e foram poucas as viagens que Pedro fez saindo de Jerusalém, indo para outros lugares. Quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos que Pedro, ele foi usado por Deus na cidade de Jope, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10,
que era uma cidade portuária onde ele pregou para um gentio que se chamava Cornélio, que fazia parte da corte italiana. A Bíblia conta desse episódio que Pedro teve uma visão em que ele via um vaso caindo do céu e que trazia um lenço e que depois foi aberto e que mostrava vários animais, e ele ouviu a voz dizendo para ele: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, porque eu não como nada imundo. Vamos ler aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia. Cesareia é uma cidade que fica ao lado de Jerusalém, né? Um varão por nome Cornélio, que ele era o centurião da corte chamada italiana. Centurião era um homem que chefiava 100 soldados. Então, essa era a função de Cornélio. A Bíblia fala que ele era piedoso, que ele era temente a Deus, que com a sua casa fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E que quase a hora nona do dia, ou seja, a hora nona do dia, se nós levarmos em consideração que o dia começa às 6 da manhã, a hora nona do dia corresponde às 15 horas. Então, lá pelas 3 da tarde, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, pensa você, 3 horas da tarde, você está orando, de repente aparece um anjo na tua frente, chama você pelo teu nome e, né, o que você faria? Aí ele vai e pergunta: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aqui fica uma pergunta para nós: será que as nossas orações e as formas como nós abençoamos outras pessoas com as nossas dádivas estão subindo em memória diante de Deus? Ou será que nós temos muitas vezes feito orações apenas preocupados em alcançar riquezas, prosperidades e atendimento de pedidos? Porque uma coisa é fazer as orações porque realmente se tem amizade com Deus e porque se quer ser amigo, realmente, verdadeiramente amigo de Deus. E outra coisa é você fazer orações dizendo: Pai, eu quero um novo carro, uma nova casa, uma nova prosperidade, um novo trabalho, um novo curso. E quando muitas vezes nós damos as nossas esmolas com segundas intenções, pensando: vou ajudar porque está escrito que se eu ajudar, eu serei ajudado. De fato, quando você ajuda, você será ajudado pela lei da semeadura. Mas receber a recompensa de Deus apenas pela aplicação da lei da semeadura é diferente de você dar com o coração, sendo temente a Deus. Quando você dá sendo temente a Deus e entendendo o gesto de doar para o próximo aquilo que você pode oferecer de melhor para ele, você não está apenas plantando uma semente que vai trazer para você recompensa, mas você está plantando algo que há mais do que a semente. Você está plantando comunhão com Deus. E pela leitura de Atos 10 aqui, nós vemos que Cornélio, ele de contínuo orava e ele também com a sua família apresentava, oferecia muitas esmolas, mas ele fazia isso como que por piedade, ou seja, reconhecendo que esse era o proceder correto de um cristão. E essa forma de perceber a oração e a dádiva ao próximo, manifestada aqui por meio das esmolas, fez com que algo superior
acontecesse na vida de Cornélio. O que é que aconteceu de superior? O próprio Deus se agradou das orações e das dádivas que Cornélio oferecia para as pessoas, porque Deus pôde ver nele que ele realizava as orações porque realmente queria ser amigo de Deus e que as esmolas que ele apresentava eram esmolas com o coração quebrantado de eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Eu sou o responsável por transformar o mundo à minha volta, alcançando pessoas para que elas sejam atendidas nas suas necessidades. Quando você tem essa perspectiva e esse entendimento, você conseguiu alcançar o próprio Deus. Você conseguiu alcançar o significado do reino de Deus. E não apenas vou dar porque eu tenho certeza que dando depois a lei da semeadura vai voltar para mim o bem. Faça o bem e receberá o bem. Isso é básico. Isso é apenas seguir o princípio com um próprio interesse. Agora, faço o bem porque sou do reino de Deus. Faço o bem para que o meu próximo seja realizado e feliz. É diferente, porque você está fazendo efetivamente pelo bem do próximo. E como consequência, você receberá o bem. Mas aquele que planta fazendo o bem com a finalidade de receber o bem, ele recebe o bem, mas ele pega apenas o resultado, mas ele não alcança o coração do próprio Deus. Então, esse homem conseguiu tocar o coração de Deus a ponto de Deus olhar para Cornélio e dizer: é meu filho esse. Vou fazer algo especial para a vida dele. Vou enviar um anjo para conversar com ele, para trazer ele para mais perto de mim. E olha o que acontece. Ele vai e o anjo fala para Cornélio assim: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Considerando que 6 horas da manhã começa o dia, então a hora sexta, nós podemos dizer aqui que era perto do meio-dia, né? E tendo fome, quis comer. E olha como é bem perto do meio-dia, ó. Como tem sentido dizer que é perto do meio-dia, ó. E tendo fome, quis comer, né? Nós sabemos que meio-dia é mais ou menos o horário do almoço. Então, esse era o horário que ele estava ali orando. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, né? No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. 18. E chamando perguntaram, deixa eu
aqui conseguir tentar grifar esse texto. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Veja aqui no versículo 30 que Cornélio, embora fosse um gentio, ou seja, ele não era judeu, mas ele fazia parte da corte italiana e ele era um centurião, ele jejuava. Nós vemos aqui no versículo 30 que ele separava uma parte do dia para deixar de se alimentar com um propósito espiritual de se consagrar para Deus, mesmo não sendo um judeu. Então veja que Cornélio ele nos dá um ensinamento. Mais importante do que dizer que é cristão é praticar as obras de um cristão. Então ele, não sendo judeu, jejuava, orava e praticava a caridade na distribuição de esmolas. E ele fazia tudo isso com piedade, ou seja, ele fazia isso com o propósito de fazer para Deus. É isso que significa fazer com piedade, significa fazer com amor, significa fazer pelo sentido correto, não no sentido de obter alguma vantagem pessoal. Tem pessoas que pensam: se eu orar para Deus, o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, como Ele é o Deus que realmente criou todas as coisas, eu vou conseguir respostas para as minhas necessidades. Está certo orar diretamente para Deus que criou todas as coisas? Está certo. Mas orar ao Deus certo, com a finalidade de receber as bênçãos específicas para si, é orar ao Deus certo pelo propósito incorreto, porque ainda não se conectou plenamente a Deus. É correto dar esmolas e ajudar o próximo? É correto.
Você vai receber o bem? A lei da semeadura fala que você vai receber o bem. Mas melhor do que você plantar o bem para receber o bem, que busca o atendimento de um interesse pessoal, é você fazer o bem para o outro em razão de agradar a Deus. Entender, eu sou um instrumento, uma ferramenta de Deus. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que Deus colocou na terra para que o próximo possa se achegar a Deus, então é por isso que eu faço o bem ao próximo. Quando você faz o bem ao próximo dessa forma, você faz pelo propósito correto, não esperando receber o bem, mas sim porque você se entende como sendo o bem, porque você se entende como ser humano que é a ferramenta de Deus, a extensão de Deus na terra. Então, é nesse sentido que Cornélio adorava a Deus, a ponto de Deus dizer: ele merece a visita de um anjo, ele merece a minha preocupação e solução. Então vem Deus, manda o anjo para que ele encontrasse Pedro. E veja que Cornélio estava em Cesareia, e a cidade uma cidade próxima de Jerusalém, e Jope era uma cidade marítima próxima de Jerusalém, próxima de Cesareia. Então, Jope era uma cidade que ficava ali bem perto de Jerusalém, e Pedro tinha feito essa viagem e estava na casa do seu amigo, que se chamava Simão, que era curtidor. Então o Simão Pedro estava na casa do seu amigo Simão, na cidade de Jope, uma cidade bem próximo de uma cidade marítima, bem perto de Jerusalém e também bem perto de Cesareia, porque Cesareia também fica na região da Judéia, na região ali de Israel, na mesma região. Aí ele vem Deus, né? Por que nós estamos lendo esse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Nós estamos lendo esse capítulo com a finalidade de trazer luz para o estudo de Gálatas na primeira parte. Nós já dissemos, quando meditamos em Gálatas capítulos 1 e 2, que o livro de Gálatas ele traz 4 temas. O primeiro tema é a questão da circuncisão. Então, Paulo, nós já lemos os capítulos 1 e 2 e nós vimos ali que muitos judeus na região da Galácia, na região de Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra e de Derbe, ficavam incomodando os novos cristãos. Então, assim, essa região da Galácia é uma região que fica bem longe de Israel. É uma região onde as pessoas que moravam nessas cidades normalmente eram gregos ou eram pessoas de outras nacionalidades. Mas havia judeus que moravam também nesses lugares, que tinham as suas sinagogas. E Paulo, quando começava a pregar, pregava nas sinagogas, mas ele também pregava para os gentios. Agora, quando um gentio, ou seja, um não-judeu, chegava na sinagoga, aqueles que eram judeus diziam, e que eram judeus cristãos diziam: para que seja completada a obra de Cristo na sua vida, é fundamental que você faça a circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, é o corte do prepúcio do pênis, que é a pele que cobre o pênis. E quando nós lemos Gálatas capítulos 1 e 2, nós fizemos a leitura do livro de Lucas, quando na passagem que mostra que Jesus também foi circuncidado ao 8º dia, porque isso é um rito dos judeus. E o que acontece é que Paulo esclarece que a circuncisão ela é um ritual específico para os judeus, mas que aqueles que não são judeus, no momento em que manifestam a fé
na pessoa de Jesus Cristo, automaticamente recebem a salvação, porque Jesus Cristo trouxe a salvação para a humanidade com a sua morte. O que traz a salvação para o ser humano hoje é a morte de Cristo. Todos os que acreditam que Jesus é a encarnação de Deus, que a morte dele substituiu os nossos pecados e que a ressurreição dele é a manifestação real de que Deus pode ressuscitar a cada um de nós depois da nossa morte, ou que a ascensão de Jesus prova que Deus pode fazer o arrebatamento das pessoas, porque o próprio Jesus foi arrebatado quando ele estava na sua ascensão, ou seja, na sua subida aos céus. Quando alguém acredita nisso, ele já alcançou a salvação. Agora, para os judeus, a circuncisão era fundamental, porque é isso que faz com que a pessoa seja descendente de Abraão. Porque Deus estabeleceu a circuncisão como uma aliança, como um pacto como Abraão. Mas as pessoas não entenderam uma coisa: a circuncisão, ela é um tipo de... Ela é um tipo. O que significa um tipo? Tipo é algum fato, algum acontecimento que está escrito no Antigo Testamento, que foi determinado por Deus e que simboliza alguma coisa do futuro que traria salvação. Então, por exemplo, exemplo de tipo, quando Deus falou para Moisés bater na rocha para que dela saísse água, a rocha simbolizava Cristo. Então, na primeira vez que o povo de Israel teve sede e Moisés teve que bater na rocha para que saísse água, Deus estava dando um tipo, ou seja, Jesus, que é a rocha, virá, e ele será a água da vida. Mas para que a água da vida jorre sobre a humanidade, ela será ferida. Cristo seria morto e crucificado, e depois, com a sua crucificação, ele daria água da vida para toda a humanidade. Na segunda vez que o povo estava passando pelo deserto e sentiram necessidade de água, Deus disse: agora você vai diante de todo o Israel falar para a rocha, saia a água da rocha. E Moisés, como na primeira vez já tinha ferido a rocha, em desobediência a Deus, e porque ele estava com raiva, porque o povo de Israel o perturbava e o incomodava, acabou batendo na rocha. E Deus então olhou para Moisés e disse que ele não, a água saiu da rocha. Mas depois Deus disse para Moisés: porque me desonraste diante de todo o povo de Israel, tu não entrarás na terra. Tu irá até a entrada da terra, mas tu não entrarás. Então, veja que por que Deus fez isso com Moisés? Porque a rocha era um símbolo, era um tipo de Cristo. Cristo é a rocha, ou seja, ele é o firme fundamento de Deus e é dele que sai a água da vida. Na primeira vez, Deus permitiu que por 2 vezes o povo de Israel se deparasse com a situação de sede. E Deus fez isso propositadamente, para que fosse registrado no Antigo Testamento um símbolo do que aconteceria com Cristo no futuro. Ele, que é a rocha, seria ferido pelos homens e daria água da vida. E depois de ferido e tendo dado água na vida, gerado água da vida, ele subiria aos céus e permaneceria para sempre com Deus, como hoje ele está para sempre com Deus, e todas as pessoas que falam com ele em oração
recebem a água da vida. E a segunda vez que Deus colocou Moisés diante da rocha era para ele dizer: ó rocha, pelo poder de Deus, que de ti sai a água. Se ele apenas dissesse isso, ele estaria, que era o propósito de Deus, para mostrar que é assim nos dias de hoje. Hoje nós dizemos, em nome de Jesus, nós clamamos que possamos alcançar a vida eterna, a salvação. Hoje nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a água da vida quando nós dizemos a Jesus que o recebemos em nossa vida. Então basta dizer: Jesus, eu te recebo na minha vida como Senhor e como Salvador. E então nós recebemos a água da vida que mata a nossa sede espiritual. Eu falei dessa história de Moisés para nós entendermos que na Bíblia, no Antigo Testamento, existem tipos. Então, a circuncisão, ela é um tipo, ou seja, ela é um símbolo daquilo que haveria de acontecer no futuro. O órgão genital masculino, ele gera vida. Na intimidade que o homem tem com a mulher, ele libera o sêmen, que fecunda o óvulo, que gera a vida. Então, o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, que a nossa vida, quando o órgão masculino está coberto pelo prepúcio, ele está coberto pela incapacidade de ver Deus, incapacidade de receber o entendimento, a luz, a glória de Deus. Mas no momento em que se faz o corte do prepúcio, aquilo era uma simbologia. Deus dizendo: todo descendente de Abraão vai ter o prepúcio cortado. Ou seja, todo descendente de Abraão vai ser capaz de ter comunhão com Deus e gerar vida. Uma vida sem separação de Deus, mas uma vida de comunhão com Deus. Essa era a simbologia. Então, Cristo, quando ele vem, e todas as pessoas que recebem a Cristo recebem a água da vida, elas recebem uma relação direta e imediata com Deus. Nada que separava o ser humano, que poderia cobrir o coração do ser humano de ter comunhão com Deus, permanece quando a pessoa aceita Cristo. Então, Paulo vai dizer para os Gálatas que Cristo é a nossa circuncisão. Ou seja, você aceitou a Cristo, toda a pele que cobria o nosso coração, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, a ponto de não nos permitir enxergar a Deus, ouvir a voz de Deus, o nosso coração sentir a vontade de Deus para nós, fica arrancado quando nós aceitamos a Cristo. Tanto que, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele fala que a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E no versículo 8, quando Jesus fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele fala: convence do pecado porque não conheceram o meu nome. Ou seja, vamos ver aqui, versículo 8. E quando ele vier, convencerá, ele está falando, Jesus está falando do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 8. Do pecado, porque não creem em mim. Então, quando Jesus fala que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, convencer o ser humano do pecado significa convencer o ser humano de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque veja que Jesus fala aqui no versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Ou seja, quem não crê em Jesus está no erro, porque pecado significa andar no caminho errado.
está no erro, porque o caminho do acerto, que é o caminho que vai te levar a Deus, é Jesus. Enquanto o ser humano não reconhece Jesus como a justiça de Deus, aquele que veio para, encarnou para morrer por nós e substituir o nosso pecado, e oferecer por meio da sua morte substitutiva o perdão para que nós possamos nos conectar com Deus, ele continua afastado de Deus. Quando o ser humano entende que Cristo é o caminho que faz a conexão com Deus e passa a crer em Jesus, ele não está mais no pecado, mas ele está na luz correta de Deus. Então o Espírito Santo vem para fazer essa obra, para convencer o homem do pecado, ou seja, faz o homem entender que Jesus Cristo traz a salvação. Então, terminando aqui esse texto de Atos capítulo 10, isso aqui é um tipo, nós vemos aqui, voltando para Atos 10, por que nós estamos lendo Atos 10? Para mostrar de forma bem clara o que aconteceu no episódio de Gálatas capítulo 2, que nós acabamos de ler, que Paulo fala: eu estava com Tito, e nem o Tito, que era grego, ficou em paz com relação a essa questão da circuncisão, mas ele foi constrangido. As pessoas estavam querendo dizer: olha, Tito, você que é grego aí, você tem que se circuncidar para que você seja salvo. E aí Pedro, que era judeu, andava entre os judeus, vivia falando com judeus. Nós vemos aqui na leitura de Atos capítulo 10 que tem um momento em que ele fala para Cornélio: você sabe, nós já lemos aqui esse versículo, né? Que não convém que um judeu converse com pessoas que não são judeus. Então, estamos lendo esse texto de Atos 10 para mostrar de forma muito clara como que Pedro era. Que Pedro realmente era aquele judeu que realmente não conversava com outras pessoas. A ponto de Deus ter que, na hora, quase na hora do almoço de um dia, trazer uma revelação para ele, onde um vaso saía do céu, saía um lençol, o lençol se abria, aparecia todo tipo de animal, e Deus fala, e a voz do Espírito dizia: levanta, mata e come. E isso aconteceu 3 vezes para que Pedro tivesse um entendimento de que realmente era Deus que estava falando com ele. Talvez Deus esteja falando com você através de um sonho sobre alguma coisa que você tem que fazer e você ainda não percebeu isso. Então, se você tiver um sonho que se repete por 3 vezes sobre algum assunto a respeito da tua vida, é possível que Deus esteja falando com você. Esse texto de Atos 10 nos traz esse esclarecimento. Deus pode falar conosco enviando um anjo de luz num sonho que fala alguma coisa para nós. Deus pode também fazer com que você tenha um sonho por 3 vezes repetidas, para chamar a sua atenção, dizendo: olha, sou eu, Deus, que quero falar com você. E prosseguindo aqui no versículo nesse texto aqui, Cornélio conta para Pedro que viu aquele anjo, né? E aí depois fala para Pedro assim, ó: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Mais importante do que conhecer
Mais importante do que falar é fazer o que é correto. É fazer. Né? Então, aí o versículo 36. Se uma pessoa que nem é cristã faz as coisas cristãs, ele será reconhecido e honrado como se fosse um cristão, porque ele faz aquilo que um cristão deveria fazer. Então ele vem aqui e fala, ó, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Aqui, virtude pode significar também poder, e com poder, o poder de curar, o poder de ressuscitar mortos, o poder para fazer os sinais que Jesus fez enquanto estava aqui na terra no seu ministério, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então Pedro está contando aqui a respeito da história de Jesus, contando que para Cornélio, para sua família e para os seus amigos, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele começou a pregar na Galiléia, depois ele foi para Jerusalém e que depois ele foi morto e que no terceiro dia ele ressuscitou e que ele próprio e outros amigos dele chegaram a comer e beber juntamente com Jesus depois que ele havia ressuscitado. E aí ele vem e continua, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse versículo 43 é o ponto principal da pregação de Pedro. É a hora que ele fala, olha, de Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, todo mundo que acredita em Jesus, todo mundo que recebe Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, pelo nome de Jesus. 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então o que aconteceu nessa passagem é que Pedro estava pregando para pessoas que não eram judeus, que não eram circuncidados, que sequer haviam sido batizados nas águas com o batismo de João e que, em ouvindo a palavra, receberam o dom do Espírito Santo, receberam o dom de línguas. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, Pedro pergunta se eles, o próprio Deus, já batizou eles com o Espírito Santo. Nós primeiro fomos batizados nas águas e depois recebemos o Espírito Santo. Agora, esses para quem nós acabamos de pregar já receberam o Espírito Santo. Então, qual é a autoridade que nós temos de não batizá-los nas águas? Então Pedro
versículo último, mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, por que eu li esse texto de Atos capítulo 10? Porque nesse texto nós vemos que para que Pedro fosse até a casa de Cornélio, que era um gentio, e pregasse para ele, foi necessário que o próprio Deus trouxesse uma visão para Pedro, dizendo para ele, mostrando répteis e animais quadrúpedes, que eram animais que os judeus não comem, e mostrasse para eles, né, para o próprio Pedro, levanta, mata e come, ou seja, né, era uma simbologia da visita que ele ia receber dos 3 homens que Cornélio tinha enviado para buscá-lo, para que ele pregasse o evangelho para eles. E quando Pedro recebeu a visita dos soldados, logo depois da visão que ele teve, ele entendeu a simbologia do que Deus estava mostrando para ele através daquela visão, daquele sonho. E então ele foi e pregou o evangelho para eles. Mas esse Pedro que pregou para eles, fez questão de dizer para Cornélio: você sabe que não é lícito que um judeu se junte com um não judeu comer. Veja aqui, voltando para Atos 10. Ele fala isso. Veja que ele vê, quando ele chega na casa de Cornélio, ele fala isso. Ele fala aqui, ó. E chegaram a Cesareia, mas Pedro, levanta-te, falando, entrou. Ó, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28, ó. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha o exagero de Pedro. Pedro fala assim, ó, a gente não pode nem se reunir, nem chegar perto de estrangeiros. Aí ele fala, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então veja, Pedro, ele tem isso enraizado nele. E quando a gente lê isso, a gente consegue entender bem o contexto de Paulo, falando que quando ele estava aqui, ó, Paulo fala, agora nós estamos em Gálatas capítulo 2, versículo 7, né? Paulo falando, ó, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, nesse texto aqui, o que nós vemos? Né? Eu não vou ler novamente o capítulo 2, porque nós já fizemos essa leitura no outro vídeo, que nós comentamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gálatas. Eu estou fazendo um resumo a respeito da circuncisão aqui, porque nós vamos ler hoje o capítulo 3, né? E se der tempo, vamos entrar no capítulo 4 também. Daí já fazemos a leitura dos capítulos 3 e 4, se for o caso. Mas o capítulo 4, Paulo já começa a falar a respeito de outro tema de Gálatas. Nós já dissemos que o livro de Gálatas tem 4 assuntos principais. O primeiro assunto é o da circuncisão. O segundo assunto, que está no capítulo 4, fala que existem 2 alianças. Existe uma aliança da carne e existe uma aliança da promessa. A aliança da carne é a descendência de Ismael. A aliança da promessa é a descendência de Isaque. E Paulo usa os 2 filhos que Abraão teve com Agar, que foi Ismael, e Isaque, que foi filho de Sara, que era a esposa legítima de Abraão, para simbolizar que os filhos
de Abraão, ou seja, os filhos que têm amizade com Deus, são os filhos da promessa, são os descendentes de Isaac. Porque Jesus, ele veio da linhagem de Isaac, ou seja, da linhagem da promessa, e não da linhagem que foi projetada segundo a carne. E Paulo está querendo falar sobre essas duas alianças, como que dizendo assim: aquilo que é feito pela carne é a circuncisão. Essa aliança Deus colocou nos descendentes de Abraão para a lei terrena. E é dessa aliança existe algo provisório. Então a aliança da carne e da circuncisão era algo provisório, mas a aliança da promessa era de que de Isaac viria um que governaria sobre reis, sobre nações, sobre todos, que é a simbologia de Cristo, porque Cristo, ele é o rei dos reis. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Então esse é o segundo tema, está no capítulo 4. O terceiro tema de Gálatas é sobre os frutos do Espírito, está no capítulo 5. Existe toda uma explicação de Paulo dizendo que quem é cristão, quem é verdadeiramente de Cristo, recebe o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele não produz os frutos da carne, mas ele produz os frutos que são do Espírito. E aí o último tema de Gálatas, que está no capítulo 6, que é o último capítulo, fala muito sobre nós, estando cheios do Espírito Santo, vamos fazer sempre o bem. Então o capítulo 6, se nós tivéssemos que resumir em uma frase, diríamos, faça o bem. Mas ele, no capítulo 6, fala várias formas de fazer o bem, várias maneiras de como fazer o bem. Então, esses são os 4 temas. Então, capítulo 1 e capítulo 2, nós já lemos, fala sobre circuncisão. E nós lemos no capítulo 2 que quando Pedro chegou em Antioquia, Antioquia era uma igreja com muitos gentios, ele ficou reunido com os gentios. Mas quando ele viu que começaram a chegar os judeus, ele, com aquele medo de que condenassem ele pelo fato de estar comendo com os gentios, começou a se afastar, começou a sair de perto, e Paulo chegou até o ponto, aí o texto de Gálatas 2 conta que alguns que tivessem chegado da parte de Tiago, esse Tiago aqui, ele era o bispo de Jerusalém. Esse Tiago aqui, ele era o primo de Jesus. Esse Tiago, ele era filho de Alfeu. Alfeu era o irmão de José, o carpinteiro. Então, era José e Alfeu. Esse Tiago era filho de Alfeu. E ele era primo de Jesus. E ele era o bispo de Jerusalém. Como que a gente sabe disso? Está escrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 15. Nós não vamos ler aqui Atos 15, porque já tomamos bastante tempo lendo Atos capítulo 10. Mas Atos capítulo 15 fala que houve um concílio em Jerusalém e que Tiago, que era o bispo de Jerusalém, foi quem tomou a palavra, trazendo recomendações para que Paulo e Barnabé fossem enviados para as viagens missionárias. E eles deram uma orientação que eles deveriam pregar para não comerem, não adorarem ídolos e não comerem alimentos sacrificados. Então o concílio de Jerusalém trouxe essas orientações. Vamos ler aqui Atos 15, não vamos ler tudo, mas vamos ler só essa parte. Qual foi o propósito do concílio? Então, eles fizeram um concílio. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aí, tendo Paulo e Barnabé, eles trouxeram essa questão de não comer os animais sacrificados, e esse concílio também trouxe esse debate.
a respeito da circuncisão, dizendo que não era necessário circuncidar-se. Então, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão. Então vejam que a questão da circuncisão era uma questão que gerava muita polêmica, gerava muito debate. E não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles tinham que ir para Jerusalém para resolver essa questão. Afinal de contas, circuncida ou não circuncida? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, ou seja, dos não-judeus, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Veja aqui que Pedro, nesse discurso que ele faz nesse concílio que foi feito em Jerusalém, com a reunião de Paulo e Barnabé, eles estavam todos reunidos, eles estavam juntos para discutir sobre a circuncisão, que Pedro, esse mesmo Pedro que aqui está falando perante o concílio que eu fui escolhido, vocês sabem que eu fui escolhido para pregar o evangelho para os gentios, é o mesmo Pedro que tinha falado para Cornélio em Atos capítulo 10. Você sabe, né, que o judeu não pode falar com estrangeiros. O que isso mostra para nós? Que Pedro, na realidade, ele não tinha... houve um tempo na vida de Pedro que ele não tinha bem ao certo convicção do que era para fazer. Num momento, ele tinha a ideia de que ele não deveria conversar com estrangeiros e Deus teve que trazer uma revelação do vaso com os animais para que ele fosse até a casa de Cornélio. Num outro momento, quando ele está com judeus no concílio de Jerusalém, ele se auto-intitula, bate no peito como aquele que é o pregador dos gentios. Nós lemos ali em Gálatas capítulo 2 que Paulo fala exatamente o contrário, né? Paulo fala assim: assim como Deus deu para Pedro o ministério da pregação aos circuncidados, né? Deus nos deu a autoridade para pregar aos gentios. Então nós vemos em Gálatas 2 que Paulo não concorda com isso que Pedro está falando a respeito dele mesmo. Mas parece que Pedro tinha um hábito de ter uma falha em relação ao que ele pensava a respeito dele próprio. Nós vemos que Pedro cometeu essa falha 2 vezes, pelo menos. Quando Jesus falou que ia morrer, Pedro falou: eu morrerei junto contigo. Percebe que Pedro não conhecia bem quem ele era? Parece que Pedro não sabia dos seus próprios limites. Ele falou assim: eu irei. Aí Jesus olha para ele e fala: tu irá? Eu te digo, Pedro, que hoje mesmo o galo não cantará sem que antes tu me negue 3 vezes. E aqui nós vemos Pedro cometendo o mesmo erro. Ele que tinha falado em Atos 10 para Cornélio: você sabe, né, Cornélio? A gente não pode falar com o estrangeiro, o judeu não pode se reunir com o estrangeiro. Aí ele chega aqui no concílio de Jerusalém, que ele está entre os judeus, só porque ele tinha tido uma experiência recente, que Deus tinha usado ele para pregar para a família de Cornélio, e ele viu Deus batizando a família e os amigos de Cornélio com o Espírito Santo. Aí ele está aqui no concílio de Jerusalém e ele fala: Deus me escolheu para pregar para os gentios.
Na verdade verdadeira é que Pedro pregou para os gentios, pregou para Cornélio. Mas quem foi realmente o discípulo que pregou para os gentios, que fez grandes viagens missionárias e que fundou várias igrejas, inclusive na região da Galácia, passou por Corinto, por Filipos, por Tessalônica, depois circuncidou Timóteo e depois o próprio escreveu as cartas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, depois escreveu uma carta para Tito, que também era grego, que não era circuncidado, como nós lemos ali no capítulo 2, né? E foi ele teve que circuncidar Timóteo, como nós lemos no capítulo 16. Nós vemos que foi Paulo, na verdade, o pregador dos gentios, porque Paulo não tinha nenhuma questão em relação a sou um judeu, né? Ele não tinha essa questão. Mas isso porque Paulo, na verdade, ele tinha cidadania romana. Então Paulo, ele tem embora Paulo fosse também hebreu, né, tendo sido criado aos pés de Gamaliel, ele tinha uma visão mais ampla em relação a essa questão da circuncisão. Mas vamos prosseguir aqui, ó, versículo 8. E Deus conhece que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos, ó, aqui é Pedro falando, mas no concílio de Jerusalém, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, aqui Pedro está falando, nós somos salvos pela graça. E eu já falei aqui no vídeo anterior de Gálatas 1 e 2 que a graça significa três coisas. A graça é o favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecíamos receber a salvação, mas Deus enviou Cristo para morrer por nós, para que nós tivéssemos a salvação. Então, graça do Senhor aqui, ó, essa palavra aqui significa, no versículo 11, nós recebemos somos salvos pela graça do Senhor. Nós somos salvos por um favor que nós não merecíamos receber, que é o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. Aí vem o versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago, ó, esse Tiago é o Tiago que Paulo está fazendo referência lá em Gálatas capítulo 2. Ele era o bispo de Jerusalém. Vem Tiago e fala assim, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão, que ele está falando aqui de Pedro, né? Simão Pedro relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Aqui Tiago está fazendo a referência ao Antigo Testamento. E aí ele vem e fala no 17, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, esse é o versículo importante desse concílio de Jerusalém. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, porquanto que ouvimos que alguns saíram dentre nós,
vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, né? Ou seja, a ideia não era ler o Atos 15, mas como nós vimos, à medida em que nós fomos lendo, era necessário fazer a leitura até esse versículo 34 para nós entendermos o contexto, que foi feito até um concílio de Jerusalém com Tiago só para debater a questão da circuncisão. Então, agora que nós lemos Atos 10, nós vemos que Atos 10 foi a chamada de Deus, foi uma forma de Deus falar para Pedro, né? Dizendo assim: Pedro, levanta, mata e come. Ou seja, Pedro, vai lá e conversa com eles. Para de ficar na sua religiosidade. Para de ficar aí na tua prisão achando que você é judeu, que você não tem que se reunir com os que não são judeus, porque eu dei salvação para todos. Aí, com base nessa experiência, Pedro já achava, né, que era o discípulo dos gentios. Mas logo, o livro de Gálatas, no capítulo 2, quando acontece esse episódio, nós vemos que Pedro sempre teve essa marca com ele, de ficar ali na dúvida, né, se ele poderia se reunir com os gentios. E Paulo aqui no capítulo 2, como nós lemos, vem e exorta Pedro, falando assim: eu repreendi na cara, porque era aqui versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, e nós vimos agora em Atos 15 que Tiago era esse primo de Jesus, que era o bispo de Jerusalém, que foi ele que tomou a palavra e disse: vamos mandar Judas e Silas, junto com Barnabé e Paulo, para que preguem aos gentios, dizendo para que eles apenas se abstenham de comer carne sacrificada aos outros ídolos, aquilo que foi sufocado com sangue, e que se abstenham da prostituição. Que eles fazendo isso já está bom, e obviamente recebam a Cristo. Então Pedro foi para Antioquia, e enquanto não tinha nenhum judeu vendo ele ali com os gentios, ele ficou tranquilo, ficou conversando com eles normalmente, até porque Pedro já sabia que podia conversar com eles normalmente, porque já tinha tido a experiência de ter pregado para Cornélio. Agora, quando ele viu que estavam chegando alguns discípulos que eram da parte de Tiago, Tiago também é judeu e era o bispo de Jerusalém, aí ele falou: opa, estou encontrando pessoas aqui de que são judeus, vou me afastar aqui desses gentios aqui. Ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E aí ele vem, olha o que aconteceu no episódio. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé
né? Por que Paulo fala até Barnabé? Porque Barnabé era judeu e Barnabé já tinha feito as viagens missionárias com Paulo, pregando o reino de Deus em vários lugares que não tinham judeus. E no momento, mas o Barnabé, é importante destacar isso, o Barnabé era judeu, mas Barnabé era um judeu mais assim, liberal. Ele tinha viajado com Paulo, tinha feito várias viagens, tinha pregado para muitas pessoas que não eram judeus com tranquilidade. Só que aqui especificamente, quando ele viu Pedro, quando ele viu os que tinham chegado de Tiago de Jerusalém, ele ficou até Barnabé, se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi, isso aqui é Paulo falando, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, qual que é a verdade? A verdade é que não precisava se circuncidar. Eu disse para Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo estava dizendo assim: você é judeu, você vem aqui para Antioquia, os judeus não devem se reunir e nem se ajuntar com nenhum outro, com gentios. E você está fazendo isso aqui, ó. Agorinha você estava reunido e sentado com os gentios, conversando com eles. Então você está vivendo como se fosse um gentio. Você está vivendo como um gentio e agora você está querendo que os que são gentios tenham que fazer a circuncisão? Se você vive como um gentio, conversando com todo mundo aí, por que você quer obrigar o gentio a fazer a mesma coisa que o judeu, se você é igual ao gentio? Aí Paulo continua dizendo, ó, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo está dizendo assim, ó, a gente faz a circuncisão porque nós somos judeus e todo judeu é circuncidado ao 8º dia. Mas o fato da gente se circuncidar não é pecado entre os gentios, porque a gente faz a circuncisão não porque a gente quer ser melhor que o que não é judeu, mas é porque a gente é judeu, então é uma tradição cultural que Deus deixou para os descendentes de Abraão. Quando Jesus veio, a circuncisão, para fins de obedecer à lei, ficou para trás, porque a nova lei para termos comunhão com Deus não está na circuncisão e em obedecer à lei de Moisés. Agora que Jesus já morreu, todos aqueles que aceitarem a Jesus vão receber a Deus pela graça. O próprio Pedro falou isso lá em Atos 15, como nós acabamos de ler, né? Quando ele toma a palavra no concílio de Jerusalém, ele fala: Deus me chamou para pregar para os gentios, porque vocês sabem que eu preguei para Cornélio e eles receberam o Espírito Santo e eles nem eram circuncidados. Então, se Deus santificou eles, quem sou eu para falar alguma coisa? Só que quando ele encontrava os judeus, Pedro ficava incomodado e falava: lá vem os judeus, deixa eu ficar perto deles e ficar bem longe dos gentios. E essa hipocrisia que Paulo vem e revela, dizendo assim, ó, você está sendo hipócrita. Então Paulo fala muito fortemente contra a circuncisão. Então o livro de Gálatas, o primeiro tema de Gálatas é esse, é a questão da circuncisão, que isso é uma questão ultrapassada. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, só para mostrar aqui onde que era a Galácia e onde que ficava Jerusalém, porque eu acho importante a gente ver no mapa como que o Pedro, o ministério dele realmente foi o ministério mais voltado para o povo judeu e como foi Paulo que, na verdade, foi o pregador dos gentios. Então aqui, ó, no mapa, nós vemos aqui, ó, a região da Galácia, como eu falei, era essa região aqui, ó, onde ficava Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa região é a região da Galácia. Existem duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia é essa região, ó. E Paulo está falando em Gálatas capítulo 2 o seguinte: e quando nós estávamos em Antioquia, Pedro comia junto com os gentios, até que chegaram alguns da parte de Tiago,
e então ele começou a dissimular, ficando longe dos gentios e se juntando com o povo da circuncisão. Isso aconteceu aqui, ó. Então Pedro esteve aqui, onde Paulo e Barnabé pregavam. Paulo já tinha fez 3 viagens missionárias, ele passou por essa região aqui toda. E nós lemos isso em Atos 13 e Atos 14, que fala sobre essa viagem que Paulo fez aqui. Os principais acontecimentos estavam aqui. Agora, ó, Jerusalém ficava aqui. Cesareia é aqui, do lado, bem perto de Jerusalém. Esse mapa não tem a cidade de Jope, mas em um outro mapa mostra que Jope era uma cidade aqui, que ficava bem aqui, ó, mais ou menos aqui, bem perto de Jerusalém, no caminho entre Jerusalém e Cesareia. Aqui em Cesareia é onde Cornélio morava, e Pedro tinha saído de Jerusalém. Deixa eu abrir aqui de volta a câmera. Tinha saído de Jerusalém, ele estava aqui em Jope. Jope era uma cidade que ficava aqui pertinho. Então era assim, desse ponto para esse ponto aqui. Então Cornélio mandou 2 homens e um soldado para cá, e Pedro saiu com 6 homens que estavam com ele na casa do Simão, curtidor de Jope, e foi até Cesareia, e aconteceu aquilo que está em Atos 10. Então, a vida de Pedro, basicamente, foi nessa região. Jerusalém, Cesareia, e aqui, essa região de Jerusalém, especificamente, tem um outro mapa aqui, ó, que mostra como que era essa região. Vamos entrar aqui nesse mapa, que é esse aqui. Ó, que mostra Jerusalém aqui, ó. Essa região aqui era a região da Judéia. Então Samaria ficava aqui perto, Antioquia da Síria, ó, Damasco ficava aqui, e a Antioquia da Síria ficava um pouco aqui, que é essa Antioquia aqui, ó. Essa Antioquia da Síria, que ficava do lado que ficava na Síria, que ó, só com um contorno já caía em Tarso, que Paulo ele era dessa cidade, a cidade de Tarso. Então tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Vou dar um pause aqui, daí nós vamos voltar para a leitura. Então aqui em Gálatas, capítulo 2, né, ele fala disso. Acabei tomando bastante tempo, né, já tem 1h22 de vídeo. Vamos fazer a leitura do capítulo 3 agora. Ó, Paulo fala: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Então, ó, toda essa explicação, foi longa a explicação, né? 1h22 para explicar isso, mas só que quando você escuta toda essa explicação, a gente consegue entender com mais clareza o livro de Gálatas. Porque daí a gente consegue entender qual que era a questão aqui. Eu mostrei no mapa a questão da região de Gálatas, só para vocês verem a diferença, que Jerusalém ficava bem longe da Antioquia ali. Eles estão num território bem distante de Jerusalém. Então essa região da Galácia, que é Antioquia, Listra e Derbe, as pessoas que moravam por ali, tinha muitos gregos, tinha muitas pessoas. Tanto que foi ali que Paulo conheceu Timóteo, que era filho de uma judia, mas o pai dele era grego. Foi naquela região também que ele conheceu vários irmãos que não eram judeus, que não eram judeus. Então, não tinha nada a ver entre eles ali na região da Galácia ter algum tipo de envolvimento ou relacionamento com circuncisão, ao contrário de Pedro, que pregava ali em Jerusalém, na Cesareia, na Judéia, que nesses lugares aí era muito comum, quando se pregava Cristo e as pessoas se convertiam, que eles fossem circuncidados, porque eles eram judeus. Então você vê ali que era uma questão cultural.
E essa questão cultural, ela pode ser transferida para os dias de hoje para essa questão que que existe em muitas igrejas, aquele debate. Ah, você tem que usar saia e cabelo comprido se você é mulher. O debate, se você é homem, você tem que andar de terno e gravata quando você vai para o culto. E daí outras pessoas, ah não, você pode usar qualquer tipo de roupa, porque Deus ele traz a liberdade. Existe debate sobre esse tipo de assunto em muitas localidades, em muitas igrejas. Então, aqui a questão era circuncisão. Era, não, você tem que ser circuncidado, você não tem que ser. E aí Paulo fala, circuncisão é uma questão cultural. E até já tinha havido um concílio de Jerusalém em que o próprio Pedro já tinha falado que não era necessária a circuncisão, porque Deus deu a ele mesmo a experiência de que não era necessária a circuncisão. E aí Paulo vem e fala assim, Paulo era um pregador dos gentios, ele fala, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber disso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É como se Paulo estivesse perguntando, por acaso vocês já receberam o Espírito Santo porque vocês acreditaram em Jesus? Que foi a pregação da fé que foi em Jesus? Ou porque vocês obedecem à lei? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Ou seja, a pregação do Evangelho não era fácil em lugar nenhum. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós vemos que Paulo foi muito perseguido. Os judeus que eram da circuncisão e que não aceitavam Cristo como a salvação, foram atrás de Paulo até quando chegaram na cidade de Icônio, né? Apedrejaram ele. Chegaram a apedrejar a Paulo e achando que ele estava morto, colocaram ele para o lado de fora da cidade, em Listra. E aí depois Paulo se levantou e entrou na cidade de Derbe. Né? Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19, que fala lá assim, que... Vamos ler esse texto aqui, só para a gente fechar para contar mais um episódio do que aconteceu ali. Atos capítulo 14, olha o que aconteceu ali no versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, veja, ele estava em Listra, ali no mapa que nós mostramos, né? Tinha Antioquia da Pisídia, do lado Icônio, do lado Listra e do lado Derbe. E essas 4 cidades que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária faziam parte da região da Galácia. Então, Paulo entrou em Derbe, que foi a 4ª e última cidade que ele visitou ali na sua primeira viagem missionária, depois de ter sido apedrejado e tido como morto pelos judeus da Antioquia. Então, nós vemos aqui que não era fácil para Paulo pregar a palavra para esse povo da região da Galácia. Então, Paulo está falando assim, ó, sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí Paulo começa o argumento de Abraão, falando assim, ó, Abraão, ele foi imputado na justiça não foi por causa da circuncisão, foi porque ele creu em Deus.
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Paulo aqui, por que Paulo começou a falar a respeito de Abraão aqui no capítulo 3? Porque o Pedro e os judeus diziam assim: Deus deu para Abraão um sinal o sinal da circuncisão, e eles ficavam presos ao sinal da circuncisão. E Paulo está fazendo uma nova interpretação a respeito dessa história de Abraão, dizendo assim: a circuncisão ela veio como um sinal, mas o que fez que Abraão fosse filho de Deus foi o fato dele ter tido fé em Deus. Ter tido fé quando Deus falou assim, ó: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho que vai ser teu, eu vou ter um pacto e uma aliança com você. A circuncisão, ela foi uma sombra. E daí Deus falou, Deus deu a lei para Moisés para que fosse provisório até a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, quem tem fé em Jesus se conecta com Deus. E por ter fé em Jesus, automaticamente é filho de Abraão. Porque o que fez Abraão ser filho de Deus foi a fé em Deus, ou seja, foi obedecer a Deus. E se Deus estabeleceu que quem crê em Jesus alcança ele, então nós temos que obedecer a Deus, que é ter fé em Jesus. Assim como Abraão teve fé em Deus. Não a questão da circuncisão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É Paulo explicando. Quando Deus falou para Abraão que todas as nações seriam benditas em você, Deus, o próprio Deus Pai, estava dizendo que Jesus nasceria da descendência de Abraão e todos aqueles que recebessem a Jesus seriam salvos. Então é isso que Deus quis dizer para Abraão, que todas as nações serão benditas em ti. Porque Jesus vai vir da tua raiz e todo mundo que aceitar a Jesus vai estar comigo para sempre. Então é por causa disso que todas as nações serão benditas em Abraão, não por causa da circuncisão. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: se alguém quer seguir a lei de Moisés, que foi o que era provisório, para que possa ser justificado, ele tem que cumprir toda a lei. E todo mundo sabe que ninguém consegue cumprir toda a lei, porque todo mundo erra em algum momento. Então, com certeza, em algum momento, aquela pessoa vai errar e quando ela errar, ela já não vai mais estar ligada com Deus. Agora, a pregação do Evangelho de Jesus, pela fé, diz outra coisa. Diz o seguinte: todo aquele que aceita Jesus está conectado com Deus, mas ele continua sendo pecador. Ele continua errando e continua tendo algumas falhas. Ele continua sendo imperfeito. Mas o fato dele ter recebido o Espírito Santo, a salvação em Jesus, é que justifica ele do pecado. Então, Deus recebe aquele que é imperfeito pela perfeição de Jesus. Agora, na lei, desde que, quando a pessoa cai e erra, ela não caia e não erre de maneira deliberada, porque nós temos que fazer uma diferença aqui. Tem pessoas que fazem uma interpretação errada disso. Por exemplo, eu conheço um homem que disse assim: eu me prostituo porque é bom, e Jesus me perdoa todas as vezes que eu me prostituo porque ele é perfeito. Uma pessoa dessa não entendeu o Evangelho. Quando uma pessoa se prostitui de maneira deliberada porque quer e diz: Jesus já me perdoou, então eu posso fazer tudo o que eu quero, ele está pervertendo o Evangelho. Uma coisa é você caminhar com Cristo e um dia cometer uma falha, uma mentira, uma corrupção ou uma prostituição, porque naquele momento não teve absolutamente a força necessária para vencer o pecado e cair.
outra coisa e pedir o perdão para Deus. Isso é uma coisa. E isso está de acordo com a palavra. Sempre que nós caímos em algum pecado, pedimos perdão a Deus e Ele nos purifica, e Ele, que é o perfeito, nos justifica do nosso pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados por Cristo, pela fé em Cristo, nós somos justificados. E somos reconciliados com Deus por Cristo, porque somos justificados do pecado. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. E é por Cristo que nós somos adotados como filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Mas você pecar de maneira deliberada mostra que você não respeita a Deus. Então vem aqui, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Ou seja, Paulo está falando, tudo bem, se alguém obedecer à lei totalmente, ele vai ter que viver por essa regra. Mas na prática, todo mundo sabe que alguém vai cair em alguma hora. Então Paulo fala, ele parte da premissa de que ninguém consegue ser salvo pela lei. Aí ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se... Deixa eu tentar grifar isso aqui. Aqui. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, ele fala, Cristo morreu, e é por meio de Cristo que nós recebemos a bênção, que nós recebemos a salvação. Que nós recebemos a salvação. Aqui, esse texto, quando fala maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro, está lá em Deuteronômio, capítulo 21. Existia uma regra de que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado. Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 23, dizendo assim, ó, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então veja, a lei deles dizia que quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então aquilo que foi pendurado porque cometeu um pecado digno do juízo de morte, ele é maldito. Então Jesus, ele se fez esse maldito por nós. Deuteronômio 21, 23. Voltando para Gálatas, capítulo 3, para nós terminarmos aqui o Gálatas 3. Vamos ver aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei,